Boa noite! Está no ar mais um Entrevista pelo Mundo, quinta-feira, 28 de maio, Dia Mundial do Hambúrguer. Galera, não tinha como não falar sobre isso, então mandar aquele abraço para todo mundo que faz aquele hambúrguer delícia aqui da cidade. Vou lembrar só de alguns, me perdoem se eu não lembrar de todo mundo, mas ó, tem que falar do Garagem Cozinha, do meu xará Rafael Garcia, do José. Dom Salles está com um hambúrguer bacana e muitos outros que mandam muito bem no hambúrguer. O Castelo do Plebeu, é verdade, tem o Castelo do Plebeu que é novo, muito bom também. Então, é isso. Hoje o Entrevista pelo Mundo vai pela primeira vez para o Canadá. A gente vai conversar com Marina Calaf, uma amparense que está morando em Montreal, no Canadá. Deixa eu ver se ela já está aqui online, está quase. Então, enquanto isso, vamos fazer aquele apoio bacana do... Ó, a Marina já está aqui, então já vamos colocar ela, depois a gente vai... aqui. A Marina já. E aí depois que ela entrar, a gente já faz jabá, todo mundo aqui. Dani Leopoldo também já está aqui. Oi, Marina! Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer em receber você aqui no Entrevista pelo Mundo. Muito obrigado pela sua participação. Bom, tá me escutando bem? Tá tudo certinho aí, Marina? Eu só tô ouvindo. Parece que eu tô ouvindo tudo de novo. Põe o fone, que eu acho que fica melhor com o fone. Espera um minutinho, por favor, peraí. Corre lá atrás do fone. Vamos lá ver. Ó, Daniel Almeida também está aqui, namorada de Ana Santos, Luiz Leopoldo, família toda reunida. Deixa eu só ver aqui se já está rolando por aqui também. Boa, tá aqui. Opa, virou a câmera aí, Marina. Boa noite, Sandro Rocha que indicou... Acho que foi o Sandro Rocha, né, que indicou você? Eu tô ficando meio doido. Foi sim. Foi ele? Então beleza. Uhum. Bom, Marina, obrigado pela sua participação. Antes da gente começar, eu já estava falando aqui que hoje é Dia Mundial do Hambúrguer, então lembrei de alguns grandes hambúrgueres aqui da cidade. E também tem que falar do nosso apoio dessa semana, que é a página no Facebook Comércio Virtual Amparo. É uma página criada pelo meu xará, Rafael Garcia, para que para que as pessoas encontrem o que procuram e para que as pessoas ofereçam o que estão vendendo. Então a página está bem legal, já tem bastante gente aqui nesse grupo. Só vou falar aqui as 3 primeiras... Eu vou ter que sair e entrar de novo porque tá repetindo todo o Tá ruim áudio. o som? Aí eu não Então, pera consigo lá, ver. eu vou tirar você e depois eu coloco você de novo. Só um minuto. Desculpa, tá? Rapidinho. Imagina. Tem que se encaixar aqui. Bom, eu vou colocar a Marina já daqui a pouco, então eu só vou falar aqui, ó. Comércio Virtual Amparo. Hoje, as 3 primeiras publicações que tem é da Ana Luzia. Ela tá... Já que por conta dessa quarentena não vamos poder pular fogueira e dançar quadrilha, que tá uma festa junina na caixa, recheada de gostosuras caipiras. Então é festa junina na caixa da Ana Luzia. Aí a Kátia Toledo, vendendo kit de máscara e scrunchie. O que será scrunchie? Laço com nó. Da Kátia Toledo. E depois a Naldimara Conceição, também vendendo máscaras e tiaras. Tá vendo? Então aqui é uma página bem legal que você pode encontrar um monte de coisa que você precisa e a gente faz girar esse comércio. Vamos colocar então a Marina de volta. Aqui. Ver se agora ela volta com o áudio melhor. Isso, hoje até que não tá tão frio. E aí, Marina, melhorou o áudio? Melhorou. Agora sim, é que eu tava voltando. Eu ouvia de um lado e depois voltava e às vezes acontece, às vezes dá um BOzinho aí no retorno.
Mas então vamos lá, já fiz tudo o jabá que tinha que fazer, todo o merchan que tinha que fazer aqui. Então vamos conversar com a Marina Calaf, direto de Montreal, no Canadá. Marina, você é daqui de Amparo mesmo, né? Eu não sou nascida em Amparo, né? Mas eu vivi minha vida toda praticamente aí, minha Então, infância. parceira que Eu nem fui eu, que bem também cedo. não sou nascido aqui, mas moro aqui há quase a vida toda já. Quanto tempo você está morando aí no Canadá, em Montreal? É mais ou menos 1 ano e 6 meses que eu cheguei aqui. Uhum. Vai fazer 1 ano e 6 meses agora. E tô aqui em Montreal. Ah, legal. Então vamos lá. O Entrevista pelo Mundo é um quadro que eu criei já no finalzinho de março para a gente conversar com pessoas ao redor do mundo para saber como que cada lugar está enfrentando essa pandemia do Covid-19, que infelizmente agora parece que pegou o Brasil assim pesadamente. Só hoje foram mais de 1.000 mortes, infelizmente. Aqui em Amparo, só hoje foram 9 casos registrados de Covid e uma morte que está ainda aguardando o resultado de confirmação. Então, assim, parece que o negócio começou lá atrás, mas agora é que a coisa está ficando mais complicada aqui no Brasil. Como é que tá aí? Como é que foi aí no Canadá, Marina? Conta pra gente quando que começou o isolamento, como é que foi aí esse começo de pandemia? O Canadá é tão grande quanto o Brasil, né? Então a gente tem uma diferença de comportamento tanto da doença quanto da população em si, dividido em todas as províncias, né? Então, assim, eu vou falar geral do Canadá, mas assim, eu sei mais relativo à província do Quebec, né? Que é a província que eu moro. Então, assim, a gente tem mais informações da província mesmo que você mora. As províncias têm essa autonomia para direcionar como é que as pessoas devem se comportar, né, durante essa pandemia. Então, assim, no Canadá, a gente começou a ter casos, assim, a ouvir bastante, né? Foi início de março também. Eu acho que mais ou menos quando começou no Brasil, mas eu tenho a sensação que aqui foi mais forte, né? A gente começou antes aqui do que no Brasil mesmo. Eu lembro dos números daqui serem mais altos que do Brasil. Mas o Canadá também é um país com uma população muito baixa, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessas comparações. Eu sempre falo, claro que eu sou uma pessoa totalmente, né? Eu não tenho nenhuma formação profissional para falar do Covid. Eu vou falar mais da minha experiência Não, mesmo e mas da a minha ideia, a visão ideia aqui. é exatamente essa mesmo, é a gente É, conversar sobre como que a gente viu o governo é. trabalhando, as ações e como a gente sente essa situação toda, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre achei que quando acontecesse no Brasil, eu já tinha essa expectativa de que viria muito mais forte do que aqui, justamente por isso. Aqui, as pessoas são muito mais espalhadas, né? A densidade populacional do Canadá é muito menor, né? A gente tem em torno de 40 milhões de habitantes aqui, que é mais ou menos a população do estado de São Paulo, numa área territorial maior do que o Brasil, né? Então, Aí a dá para ter gente isolamento, aí dá para ter distanciamento social tranquilo, é né? muito mais fácil de fazer um distanciamento social aqui do que no Brasil. E eu sempre gosto de comparar em relação à porcentagem de milhões de habitantes e não a quantidade, né, de mortos. Certo. Eu não tenho todos os dados exatamente para passar para vocês, mas eu tenho ideia de alguns números. Então, no início de março, a gente começou a sentir um pouco esse movimento, né? Se não me engano, na segunda semana de março que começou a questão do isolamento. Então, pararam-se as aulas, foi muito repentino, né? Eu tô fazendo um curso, uma pós-graduação aqui, meu filho tá na escola aqui. A gente foi para tava tudo normal, quinta-feira. Quinta-feira à tarde a gente recebeu um adendo das escolas, né, um e-mail, informando que na sexta-feira não haveria aula em decorrência do coronavírus. E aí, depois desse dia, não se voltou mais, né? Mas foi assim, foi muito de repente, não foi uma coisa gradual, pode ser que semana que vem, não. Foi do nada, assim, né? As escolas, eu lembro de ter esse choque, né? E no meu trabalho, já na outra semana, na semana seguinte, também o meu chefe me liberou, falou, olha, como você tem filho, vocês não estão tendo aula, então já vamos começar um home office.
Mas a ideia era 2 semanas. Eu lembro que a gente trabalhava muito com isso. 2 semanas, que é o período da doença, né? Então aí a gente achava que era E foi um isolamento lockdown total, assim, ou Não, foi... a gente não teve lockdown em nenhum momento, tá? Então, aí depois que começou-se a estudar a questão dos números, Montreal hoje é o epicentro da doença no Canadá, com números muito grandes em relação a todas as outras províncias, né? A província de Quebec tem muito mais casos do que as outras. Existem algumas teorias, né, do porquê disso, sendo que a província de Ontário, que é a província muito próxima aqui da gente, é a província que tem mais habitantes, então, de Toronto e Ottawa, né, que é a capital, que seria o esperado que essa província tivesse mais casos, mas no caso, Quebec tem mais casos que Ontário. Uma das justificativas é porque aqui a gente tem uma coisa que se chama March Break, que é umas férias, é uma semana de férias que a gente tem das escolas, a gente tem no Canadá todo, e não sei porquê, no Quebec é uma semana antes, que foi a primeira semana de março, tá? E no resto do Canadá seria a segunda semana de março. Então, o que acontece? Todo mundo foi viajar, porque quando teve o March Break aqui, ainda não tinha estourado o coronavírus, né? Então, as pessoas realmente foram viajar, saíram, né, da província. Já quando foi ter no resto do Canadá o March Break, já tinha estourado a questão do coronavírus e aí as pessoas ficaram em casa durante o March Break. Então essa seria uma das especulações, né, do porquê que aqui tem mais casos. E outra seria de que também aqui no Quebec a gente faz muitos testes, né? Então está sendo feito muitos testes aqui no Quebec, né? E dizem que mais do que tudo, dizem, né? Não sou especialista. O que dizem é que mais do que nas outras províncias, isso justificaria também um número maior de casos. De casos, né? Ô, Marina, a Dani Leopoldo está perguntando, província é como se fossem os nossos estados aqui no Brasil. Isso, São províncias várias são cidades estados. dentro de cada província. Exatamente a mesma coisa, muda o só nome. chamam de maneiras diferentes. E aqui o Canadá, a gente não tem presidente, a gente tem primeiro-ministro, né? Porque o Canadá é uma monarquia da Inglaterra. E aí as províncias, que são os estados, a gente também tem um ministro que seria o governador. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Temos as cidades e separadas por regiões que eles chamam de província. Tá. Então, e aí estão fazendo muitos testes, então, por isso que tem essa Aqui estão fazendo grande muitos número de testes. confirmação. Aqui a gente está fazendo muitos testes. A gente também teve uma grande questão que foi aqui, que foi a questão das mortes, tá? No Quebec. Elas estão ligadas à população mais velha também, mais idosa, né? Que eles... a gente aqui tem uns lugares que eles chamam de CHDL, se não me engano, depois eu confirmo a sigla, que são como se fossem asilos, tá? Que são áreas que as pessoas mais idosas vivem, que elas têm cuidados, né, médicos, como se fosse um asilo, basicamente. A gente tem muitos aqui e eles tiveram muitos casos nos asilos. E assim, aí todos os velhinhos pegavam, todos os velhinhos estão pegando e muitos estão morrendo. Então, assim, eu estava até olhando os dados. A gente tem, por exemplo, 90% das mortes são de pessoas acima de 80 anos aqui Caramba. Aí no Canadá no é uma Quebec. população com muitos idosos? Você sabe A disso? gente tem bastante. Aqui no Quebec, eu sei que a população tem bastante idoso, né? Tanto que o Canadá é um país que precisa de mão de obra justamente por causa disso. Baixa população, né? E população muito idosa também. E eu sei que no Quebec a gente tem um grande número de idosos que, infelizmente, têm sido os mais afetados, né, pela doença, assim como no mundo todo, mas aqui eu vi as estatísticas e eu fiquei realmente impressionada, né, com a quantidade de idosos, né, que estavam... a porcentagem, né, de mortes, né, e de internações. A única coisa que eu sinto aqui do Canadá, né, que eu digo, por exemplo... eu sinto que eles têm uma infraestrutura muito boa. Em nenhum momento a gente chegou perto de estar
perto De da colapsar, que nem eles falam, né, nos limitação, outros lugares, de tipo, de não ter condições de atender todo mundo. Não de não chegou ter perto condições de disso. atender, não, de, por exemplo, de ter falta de UTI, falta de leito no hospital. Desde o começo, o primeiro-ministro aqui do Quebec vem falando, nós temos 6 mil leitos, a gente tem hoje nem 1.000 pessoas, acho que são 1.000 pessoas, 1.500 pessoas internadas por causa de coronavírus. Então, assim, a gente não chegou nem perto de alcançar, né, o número de leitos. Claro que aqui eu estou falando de novo como Não, minha é a percepção, eu não tenho sensação que você conhecimento tem nenhum, pelas né? informações que você recebe, né? A sensação que eu tenho, exatamente, né? Uhum. Então, assim, a gente tem ouvido muita reclamação da falta, assim, de mão de obra, porque o Canadá, né, a gente tem, então, falta de enfermeiros, falta de médicos, de terem que trabalhar jornadas duplas, de falta de condições de trabalho para eles. Eles falam muito da questão de compra de EPIs, né, de máscaras, essas coisas, bastante, mas assim, eu não senti e não vi em nenhum momento, olha, nós não temos leitos, nós vamos ter que, sei lá, escolher quem que vai ser atendido, não, isso em nenhum momento a gente teve essa sensação, esse medo, né, de vou pegar a doença e não vou ter Condição de ser alguém para tratado, né? condição de ser tratado, isso É. a gente não teve. E, e fala uma coisa, você falou então que não teve o isolamento total, né? Foi só essa questão da diminuição. O que parou de funcionar e o que continuou funcionando? Só para a gente entender, porque aqui no Brasil começou o isolamento oficialmente dia 20 de março, e a princípio fecha-se tudo, né? Ficaram abertos só supermercados, farmácias, alguns consultórios e parte da indústria. E aí, só que depois de um tempo, né, foi se estendendo a quarentena, se estendendo, e hoje está um caos que tem um monte de coisa que devia estar fechada que está aberto, e por isso que está, né, o caos que está, né, os números comprovam É, isso. Como é que foi aí? Você falou que parou primeiro a escola, depois você parou de trabalhar, o as que fechou, o que ficou escolas, aberto? aí foi declarado então o fechamento de todos os serviços não essenciais, tá? Então, tudo que era considerado não essencial foi fechado, então lojas de roupas, escritórios, bancos, né? O que ficou aberto, assim, farmácias, supermercados. Eu sei que as indústrias que fornecem, né, produtos essenciais continuaram trabalhando. A parte de transporte, né, para serviços essenciais também funcionou, tanto que eu não vi desabastecimento de nada Não também faltou aqui no nada. Canadá. Não foi nada, a gente teve bastante dificuldade em encontrar farinha por bastante tempo, eu lembro disso, álcool gel e álcool, mas assim, É que álcool gel, tipo assim, eu sempre falo com todo mundo que álcool gel era um produto que ninguém comprava, né? Então os caras deviam ter lá uns três já no tinha uma estoque. produção, Devia ter três no estoque que levava um mês para vender. E aí, de uma hora para outra, todo mundo queria, né? foi, a gente, assim, às vezes chegava, não tinha algum produto de limpeza, principalmente a gente tem uns produtos aqui que tem o slogan, né, que mata as bactérias, tal, que aí realmente começaram a ter uma certa escassez, e a farinha também, que é uma coisa que eu tentei bastante, eu lembro de ter ficado um tempo sem, aí eu acabei tendo que comprar integral em vez de comprar normal, mas depois também já normalizou, então assim, a gente não teve um grande problema de abastecimento de nada, assim, não tivemos que estocar nada, a gente começou a fazer menos compra para evitar ir ao mercado direto. Minha vizinha aqui tá até falando, a Sheila, que faltou farinha, assim, ela que comprou farinha para mim, que um dia ela achou. Mas assim, e eles fecharam, né? Então, os serviços não essenciais, e mesmo assim, os supermercados, acho que alguns atendimentos, né, de banco, farmácia, sempre com o controle das pessoas entrando, tá? Então, mantendo o distanciamento. Alguns lugares, o mercado que a gente costuma ir, eles fazem a limpeza e higienização de todos os carrinhos. A gente tem que lavar as mãos na entrada, passar álcool gel. E máscara? Colocaram bastante placas de acrílico. Olha, máscara, eu acho que a adesão da máscara aqui é muito baixa em Montreal, eu tenho visto. Mas não No, é só uma sugestão, não é obrigação.
No começo, eles até estavam. Eu lembro que logo no começo, algumas pessoas eram contra, tá? O uso de máscaras, diziam, né, que. Punham prós e contras, né? E diziam que não existia necessidade. A gente tem todos os dias, só para vocês entenderem, todos os dias, o primeiro-ministro do Canadá faz uma live, acho que é 11 horas da manhã, ou meio-dia, falando sobre a situação no geral, tá? E dando recomendações. E logo depois o primeiro-ministro do Quebec faz uma live também, tá? Junto com o ministro da Saúde, eles fazem uma live dando orientações, dizendo qual que é a situação do dia, tudo. E eles mudaram várias vezes de opinião, tá? Então, às vezes eles davam uma orientação, depois eles mudavam, vai abrir, não vai abrir. Mas o legal é que a gente se sente... Eu me sinto muito informada. No começo eu assistia diariamente as lives, agora eu não tô assistindo mais, porque também chega não uma tô hora que a gente conseguindo, fica mas... com a cabeção já, né? De tanta... E geralmente acaba ficando um pouco repetitivo, né? Porque é diário mesmo, isso acontece todos os dias, eles falam, explicam, e muitas vezes repetido, né? Falando o mesmo assunto. Os dois Mas governos, então a gente tem as informações. os dois governos, eles falam a mesma língua? Porque o principal problema no Brasil hoje é esse. É que o governo federal, parte, né? Não é nem o governo federal todo, parte do governo federal diz uma coisa, outra parte diz outra, e os governadores e prefeitos dizem outra. Então, cada um fala o que quer, cada um acha o que quer, e aí a gente vive esse caos, ninguém sabe efetivamente o que fazer. Aí, tem uma linha parecida entre o governo federal e as províncias? Na verdade, no caso de Quebec, não. Tá? O governo federal hoje é um governo liberal e o governo que atualmente governa o Quebec, ele é um governo um pouco mais não liberal, digamos assim. Eu acho que eles não são da mesma linha, eu acho que eles não têm a mesma linha de pensamento político. Porém, uma coisa que eu achei muito legal, eu achei que nesse momento eu senti a política sendo deixada um pouco de lado, tá? E realmente trabalhando todo mundo em parceria para que tudo, né, ocorresse bem. Então, Assim, eu eles não senti muita deixou de lado politicagem. as diferenças políticas e está todo mundo seguindo as mesmas determinações. Eu acho que sim. Como eu te disse, os estados são bem, eles estão bem, eles têm a independência deles, né? Eu até teve uma época que o governo do estado aqui queria liberar as escolas e eu senti que o governo federal não foi muito de acordo com isso. Em nenhum momento eles foram claros nessa. Eles expressam de forma bem dá uma jogada diplomática. Se fisga. Eu achei bem diplomática, assim, vamos dizer assim, a atuação deles. E agora estou ouvindo de novo o som. Tá dando eco de novo? Quer voltar? Tá. Vamos. Eu vou tirar você de novo e já coloco de novo, então, para a gente matar esse eco aí, tá bom? Desculpa, senão eu não consigo falar, porque ficam repetindo tudo aqui. Não, sem problema. Rapidinho. Pessoal, então é isso. São 20 horas e 23 minutos. A gente está conversando com a Marina Calaf, direto de Montreal, no Canadá. Ela teve um pouquinho de problema com o áudio, que estava dando retorno. Então, eu vou colocá-la novamente e aí a gente espera que isso não aconteça mais. Espera lá, vamos lá, Marina. Enquanto isso, vocês que estão assistindo a participação, vamos compartilhar, curtir, coraçãozinho, aquele Paranauê todo lá. Pronto, voltei. E aí, desculpa, melhorou? Gente. Melhorou, não estou ouvindo de novo. Deixa eu só pedir uma coisa para você, Marina. Claro. Ou você senta um pouquinho mais para trás, ou coloca o celular um pouquinho... Isso, que estava cortando um pedaço da sua cabeça aí. Agora sim. Que dá um zoom, né? Aqui tá mais de longe. Então, eu senti essa harmonia, né? Claro que quando aí eu tava falando, quando o governo provincial aqui quis abrir as escolas de novo, eu senti que o governo federal, né, falou algumas coisas que podiam querer dizer que não estavam de acordo,
mas logo em seguida o governo aqui também voltou atrás na decisão de reabrir as escolas. Então, não sei E como é se... que, como é que você viu a questão aí de apoio? Porque assim, então chega lá uma determinação do governo de fechar, né, todos os comércios não essenciais. Quais foram as ações do governo de auxílio para os empresários e para as pessoas, de repente, que foram mais afetadas? Que nem aqui no Brasil teve o auxílio emergencial, teve uma linha de crédito para os empresários. Então, né, várias leis que eles fizeram para tentar atenuar. Como é que você viu isso acontecendo aí no Canadá? Bom, aí a gente vê a grande diferença, né, do Canadá para o Brasil. Eu acho que não é nem questão administrativa, eu acho que é questão de poder econômico do país, né? O Canadá, ele tá dando várias ajudas. O Canadá, ele tem, por exemplo, o seguro-desemprego, né, que as primeiras pessoas que foram afetadas acabaram aplicando para o seguro-desemprego, porque foi muito no início. Logo em seguida, eles lançaram um auxílio, né, para as pessoas que realmente foram afetadas, porque algumas pessoas elas não foram demitidas, elas foram uma coisa que eles chamam de layoff aqui, que é uma demissão, mas né, eu acho que seria tipo assim um desligamento por um tempo até que se retorne, né, às atividades. Tipo uma suspensão Uma no contrato de suspensão. trabalho. Isso, exatamente. O governo está dando uma ajuda que é de $2.000, tá, por mês. Quanto que é um Para salário mínimo, só para a gente ter uma ideia de valores? mais ou menos, é que depende, é por hora aqui, tá, o salário mínimo, mas gira em torno de, eu acho que uns $1.200, $1.400, mais Então, ou ele deu menos, né? mais, deu um valor Mais do acima que do salário salário mínimo. mínimo. E ele também, agora eles começaram a anunciar outros tipos de auxílio para pessoas que, por exemplo, estudantes, tem muitos estudantes aqui que têm empregos sazonais. Então, por exemplo, todo verão, né, que aqui o Canadá, o verão e o inverno é muito diferente, né? Então, por exemplo, muitos estudantes durante as férias de verão, eles têm um emprego, né, para ajudar, para ganhar uma renda, tal. E eles não conseguiam aplicar para esse auxílio, né? Porque eles não tinham, por exemplo, daqui a pouco a comprovação mínima, né? Porque para aplicar para o auxílio tinha alguns requisitos mínimos, então o governo lançou outros tipos de auxílio, já pensando também nessas pessoas que têm empregos sazonais ou pessoas que tiveram parcialmente o salário afetado. Então, por exemplo, pessoas que tiveram redução de carga horária, essas coisas que não se encaixariam também no outro auxílio, eles estão dando um auxílio complementar, então eles estão tipo complementando a renda dessas pessoas, que eu achei bem legal. E agora também o governo lançou um outro auxílio, que seria um auxílio para as pessoas que trabalham na questão de enfermagem, de saúde mesmo, né? Então Na seria linha de frente na do linha de atendimento. frente, exatamente. Eles estão dando bonificações, né, para essas pessoas. Então, dependendo do salário que essas pessoas ganham, o governo está dando mais um dinheiro em cima disso, né? Eu acho que até para incentivar que as pessoas continuem Já que trabalhando. tem já que tem falta, né, de mão de obra, você precisa dar uma bonificação para quem está trabalhando às vezes dobrado, né? Eu vi que essa semana, inclusive, o primeiro-ministro aqui do Quebec, ele liberou um curso para ser enfermeiro específico desses locais de idosos que eu te falei. E o governo vai pagar para as pessoas fazerem o curso. Eu não sei, eu vi um valor que eu acho que é $750, eu não sei se é por mês, se é a cada 2 semanas. Uhum. Mas o governo vai pagar para as pessoas fazerem o curso, então pessoas que não são da área, sim. E esses projetos de auxílio, a partir do momento que eles foram implementados, foi rápida o acesso desse dinheiro para as pessoas? Porque aqui no Eu acho que Brasil foi. relativamente rápido, mais ou menos, a aprovação lá do auxílio emergencial. Só que assim, a gente já está entrando no terceiro mês e o pessoal recebeu a primeira parcela só. Então, né, o negócio está entrando, mas está entrando no Brasil, né? Tudo Eu meio vi. enroscado. É que aqui também eles têm uma confiança muito grande nas pessoas e as pessoas também fazem jus, tá? Vamos ser corretos Vamos agora. ser justos, né? Vamos ser justos. Eu vi agora, né? Eu não entrei muito adentro porque a gente, graças a Deus, não precisou, né? A gente conseguiu manter os nossos empregos até então.
eu vi que o que o governo está fazendo? Ele está dando para todo mundo que solicita. Ele não está nem avaliando se a pessoa tem ou não o direito do auxílio, tá? Mas ele vai avaliar em algum momento. Depois, e se alguém recebeu irregular... E aí eles vão cobrar. E eles fazem isso sim, tá? Eles fazem isso com imposto de renda. Se não me engano, eu já ouvi muitas pessoas falando, olha, você manda o imposto e geralmente o retorno, a restituição de imposto de renda acontece em uma semana, mais ou menos, tá? Aqui no Canadá. E aí, por exemplo, o que eles dizem? Eles recebem, vem o valor, eles te pagam o que você disse que você tem direito a receber. E aí, ao longo do ano, eles vão revisando todos os E aí, se tiver dossiês. divergências... E se tiver divergências, eles pedem para você pagar. É quase igual aqui no Brasil, Marina. Ou eles te pagam a mais. A minha irmã já mora há muitos anos aqui no Quebec e ela já teve que pagar e já recebeu mais dinheiro. Então, por exemplo, tem uma divergência ali, $30, você vai ter que pagar. Tá bom, aí ela vai lá e paga. Mas a gente está te devendo mais $100 de outro lugar ali que você não colocou. Então, tipo assim, eles fazem essa revisão posteriormente, porque justamente eles sabem que a pessoa que está fazendo a solicitação, ela precisa desse valor. Então, assim, tem gente com mau caráter, como tem no mundo todo, mas é uma minoria, não é a maioria. Isso que a gente sente. E funciona o sistema, e aparentemente funciona o sistema de cobrança. Aqui a minha mãe até falou que é muita sacanagem, gente que não tinha direito se cadastrou. Então, assim, parte também da dificuldade do pessoal do governo em fazer esses pagamentos é a quantidade de pessoas que pediram sem necessidade. Então, e como não se tem dinheiro para pagar para todo mundo, então precisou ficar analisando caso a caso. A gente chegou, quando foi aberto, né, o cadastro do auxílio emergencial, se eu não me engano, foi mais de 90 milhões de pessoas em 5, 6 dias. Então, isso assim, que eu falo, é a grande diferença, né? É muito mais fácil governar um país como o Canadá, que você tem uma população muito, muito mais reduzida, e a população aqui tem uma condição de vida muito melhor. Então, as pessoas que realmente precisam, né, de ajuda, de auxílio, de tudo, é uma população muito reduzida, né? Então, parte-se desse princípio, né, de tudo conseguir também andar mais rápido e acontecer, porque a quantidade de dinheiro versus quantidade de pessoas que precisam é muito diferente da realidade do Brasil, tá? E aqui também teve um outro agravante, que foi a questão de muitas dessas pessoas que precisavam não tinham nem conta bancária. Então a Caixa precisou abrir conta para essas pessoas, para que daí elas pudessem ir lá e receber esse auxílio. Então você imagina o caos. Eu lembro que na época que saiu a primeira parcela, eram filas na Caixa para receber, que aí você fala, como é que tá todo mundo falando para você ficar em isolamento, para você não aglomerar, e aí você junta 1.500 pessoas na fila do banco desesperado para receber o auxílio. As coisas não se encaixam, né? Aqui a gente tem eles têm um negócio aqui que chama Banco de Alimentos, tá? Que eles fornecem alimentos semanalmente para todo mundo, tá? Então qualquer pessoa, alguns pedem comprovação de renda, etc, mas a maioria você só chega lá e fala, eu quero uma cesta de alimentos, tá? E aqui eles têm muitos disso, né? E eu lembro que logo no início da pandemia eles reforçaram a existência desses bancos, né, para a população. Numa das lives, o Trudeau, que é o primeiro-ministro aqui, reforçou. E aí eu lembro dele falando, olha, nós sabemos que tem muita gente que não pega, né, as comidas nesses bancos, mas vocês não precisam ter vergonha de buscar comida se vocês precisarem, né? É uma situação diferente, tá todo mundo passando. Quer dizer, eles estavam incentivando as pessoas a procurarem por auxílio se elas estivessem precisando, porque isso tudo generalizado não existe, mas assim, a grande maioria das pessoas aqui, elas não gostam de precisar do governo. Tipo, para elas não elas não gostam. Então, tipo assim, as pessoas sentem, se eu for no food bank, se eu for no banco de alimentos, buscar alimentos, eu vou deixar de dar outra pessoa de ter esses alimentos, entendeu? Então, aí acaba que as pessoas não pegam, né? Então,
É a Existe essa questão da cultura, a consciência, né? A diferença é questão da cultural. consciência com o próximo, né? Que é uma das É, coisas que a gente teve muito problema aqui no Brasil, é essa falta de consciência. Porque eu lembro que quando começou a questão do isolamento, se falava muito nisso, né? Não, vamos cuidar de si e cuidar do próximo. Só que aí quando você anda na rua, você vê o pessoal sem máscara, você vê o pessoal sem manter o distanciamento, e aí cada um cuidando da sua vida. E eu lembro que muita gente falou para mim no começo: ah, mas eu sou novo, eu não sou do do, grupo de risco. do grupo de risco, né? Eu tenho 30 anos, eu sou saudável. Tudo bem, você é saudável, mas você pode pegar, não ter sintoma nenhum e passar para uma pessoa idosa ou para uma pessoa que tem outros problemas. Então, essa falta, né? Fala-se tanto que o brasileiro é um povo solícito, amoroso, mas também aqui, não estou generalizando, né? Mas Sim, a gente viu mas muitos é casos, verdade. né? Até, meu, briga É. em mercado, porque não queria usar máscara. Então, assim, isso mostrou também um lado do brasileiro que a gente não gostou de ver. Não, aqui eu vou em relação às máscaras que a gente começou a falar, eu acabei não terminando. Eu acho que tem muito pouca gente usando. Inclusive, a gente tem uma população oriental grande aqui em Montreal e eles sim usam muito máscara, mas eu acho que também faz parte um pouco da cultura dele, eles já Eles estão já usam acostumados a normalmente, né? isso, né? É. Então, assim, eu vou te dizer que 50% usa e 50% não usa. Você sai na rua e realmente não tem. O canadense, ele tem uma coisa com o verão, né? E eu entendo porque o canadense estava esperando esse verão, assim, ansiosamente, né? Então, agora que começou realmente Como temperaturas é que é? Conta positivas. pra gente aí, porque o que eu confesso que eu sei que o inverno é rigorosíssimo, e meio longo. Como é que é aí a questão das estações do ano? Só para a gente entender um pouquinho melhor do Canadá. As estações do ano são muito bem definidas aqui, mas realmente o nosso inverno é muito longo. Eu falo de Montreal, tá? Tem cidades no Canadá que é mais e menos. Aqui em Montreal é pesado, muita neve, muita neve. A gente teve neve até abril aqui, mais ou menos, tá? Começa em final de novembro, início de dezembro, a gente começa com um inverno rigoroso e neve e acaba em abril, então praticamente 6 meses do ano de inverno rigoroso. A Sheila falou que o Janeiro. verão é a melhor estação. Quem que não É, acha que o verão é a melhor estação, ô Sheila? olha, Aí, no pô, Brasil eu não achava. Eu nunca fui muito fã do verão no Brasil. Mas aqui realmente. Porque o que acontece? Não sei se vocês vão conseguir mas você ver. não gosta do verão aqui no Brasil? Porque aqui no São. Brasil o verão dura 9 meses. E a Agora gente tem. são. Que horas são agora? São 7h40 da noite e a gente tá com solão lá fora. Tá? O Canadá. Aqui a gente tá escurecendo 9 horas da noite agora, mais ou menos, tá? É, E assim, o verão aqui é mais do que o verão, tá? É a questão do poder sair, do sol que dura o dia inteiro. Tipo assim, a gente tem um sol assim muito prolongado. Então, eu cheguei do trabalho hoje mais tarde, cheguei 6 horas da tarde, a gente sai, vai pro parque, leva o meu filho a andar de bicicleta, faz piquenique, janta no parque. Chega em casa 9 horas da noite, tá sol ainda, tá E claro lá aqui que a fora. gente tinha o horário de verão num pequeno tempo do ano, não temos mais horário de verão. Então, agora o pessoal que sai do É. trabalho não tem mais o solzinho. Eu acho, o canadense ele aproveita todas as estações do ano, tá? E a gente não fica trancafiado em casa 6 meses. Mas existe essa coisa do verão, meu. Começou o verão, você não vê as pessoas dentro de casa. Os parques são lotados, a rua lotada, as pessoas ficam na rua, E quanto literalmente. tempo? Quanto tempo dura o verão? Esse verão gostoso aí que todo mundo vai pra rua. Olha, começa agora em maio, junho, né? E vai terminar em agosto, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas estão desesperadas para curtir o verão. Então, segurar as pessoas em casa nesse período vai ser Tava muito fácil. No começo difícil. do ano tava fácil segurar o povo em casa. Em março foi ok, assim, né? Aí, maio, abril, né? Começou as chuvas, a primavera é muito chuvosa aqui, tem a neve derretendo, então não é tão bonito assim. Mas agora, a partir de maio, já começou a ficar difícil. A gente
A gente tem sorte porque Montreal tem parques muito grandes mesmo. Então, por exemplo, aqui do lado da minha casa a gente tem um parque muito grande. E então é fácil fazer isolamento lá, porque é espaçado, né? Embora tenham muitas pessoas, você tem para onde fugir. Tem parques menores e praças menores que aí eu já tenho visto caos, né? Que aí, tipo, as pessoas ficam muito próximas, né? E aí até se conversa em fechar esses parques, né? Então o pessoal fica. Agora tem uma coisa que funciona muito bem aqui, que é a polícia. A polícia de Montreal adora dar uma multa. Então, assim, Tá vendo? E não é aqui, só. Todo mundo fala aqui que a lei. Amparo, você passa em Amparo e toma uma multa. Quer dizer, aí em Montreal também os caras gostam de dar uma multa. Nossa, aqui, cara, de carro, multas, e eles fazem maior estardalhaço, porque eles não têm muito o que fazer, né? Não tem crime aqui. Aqui foi muito engraçado. Um mês depois da quarentena, falou assim: eu acho. Saiu uma notícia no jornal, até compartilhei com os meus amigos, que os bandidos também estavam em quarentena, porque eles não tiveram crime por 3 semanas aqui em Montreal. Tipo, uma cidade de Caraca! 3 milhões de habitantes. A gente tá na segunda maior cidade do Canadá, tá? Não é uma cidadezinha pequenininha que não tem crime nunca. Então, assim, é complicado, né? A polícia aqui adora dar multa, então, assim, realmente, se você fizer. E assim, o canadense, ele tem uma cultura de seguir a lei. Ele segue a lei à risca. Então, não dá pra fazer nada clandestino aqui. Se você fizer uma festa, o vizinho vai ligar pra polícia e vai contar. Se E alguém a vê polícia você no vai parque, e bater a na sua polícia casa. vai chegar em 5 minutos e ela vai lá bater na sua casa porque você tá fazendo uma festa, porque ela tem tempo pra isso, entendeu? E, E ó, tem a Sheila tá falando que muita polícia. sabe. A Sheila e sua vizinha tá falando que sabe bem o que é isso, que ela tomou uma multa com um mês no Canadá. Eu também. Eu já Pensa aí, tomei, não, mas por tomei quê? Mas algumas por quê? O multas. brasileiro chega, né? Não, não vai dar Não nada, vai vamos dar fazer nada. um negócio. Cara, e assim, ó, eles saem correndo com o carro da polícia atrás de você. Parece que você matou alguém. Você não tá entendendo o tamanho do estardalhaço que eles fazem. Você nunca mais toma multa por causa daquilo, entendeu? Porque o coração vai embora, assim, ó. Meu marido fala que eu sou uma velha dirigindo agora. E quem me conhece desde pequeno sabe que eu era louca dos carros, adorava andar de carro e Agora é rodava. a tiazinha, agora é a tiazinha. Agora Fica eu ando só que nem uma passeando. véia, assim, ó, com a mãozinha assim no volante, apavorada, com medo, que eu já fui parada 2 vezes pela polícia. E Ô, Marina, conta, a Dani perguntou com relação agora a essa reabertura. Você falou para mim que você já voltou a trabalhar. Como é que tá, então? Quando que acabou essa questão do isolamento? Se é que acabou? E como é que tá esse processo aí de reabertura? então, cada cidade teve uma data, tá? Mesmo aqui dentro da província de Quebec, foi, na verdade, foi a província inteira e Montreal foi separado, porque Montreal é o epicentro mesmo. A gente tem mais da metade dos casos da província inteira. Então, a gente teve uma reabertura, foi dia 11 de maio da província, né? Que começou-se a reabrir as lojas de serviços não essenciais. E em Montreal foi dia 25, que foi segunda-feira, tá? Que 25 começou também. agora. Segunda-feira que começou. Não foram abertas lojas de shopping, então os shopping centers e centros de compras fechados estão fechados, né? Eles só abriram lojas que tem porta para rua, que eles chamam assim, que tem uma entrada Uhum. única, justamente para não evitar aglomeração de pessoas, né? Todos sempre seguindo todos os mesmos protocolos de quantidade de pessoas, então forma-se a fila do lado de fora, e conforme vai saindo, vai entrando, né, as pessoas, então eles evitam aglomerações. Eu sou arquiteta, trabalho na construção civil, então é uma questão essencial, digamos assim, então a gente meio que não parou, teve algumas pessoas que seguiram trabalhando, né, no meu escritório, mas agora, dia Você, você, 25, que realmente. você continuou trabalhando, mas de casa. Eu tava trabalhando de casa, eu voltei. Na verdade, era pra eu ter voltado segunda, eu acabei voltando ontem. E. Mas assim, meu trabalho também só está sendo gradual o retorno. Voltou 20% da empresa essa semana. Cada semana vai voltar 20% da empresa. O que eles têm feito, fizeram no meu trabalho, fizeram na empresa do meu marido, eu acho que na maioria dos lugares que estão fazendo, eles fazem como se fosse uma pesquisa para saber a sua situação, tá? Então, por exemplo, se você tem alguma doença pré-existente, se você é maior de 60 anos, se você tem algum idoso que está sob seus cuidados, se você entrou em contato com alguém que foi diagnosticado com a doença, se você... eles fazem um monte de perguntas
E aí, com isso, eles classificaram as Determinam quem que pessoas volta, né? Ah, não, e você começou a espera mais um voltar. pouco. No caso do meu marido, eles perguntaram quando que ele queria voltar. Eles deram várias opções. E, inclusive, se ele não quisesse voltar, tudo bem. Ele poderia continuar trabalhando remotamente de casa. E ele voltou Então, também ou não? não, ele não voltou porque a gente tem um filho que não tem aula. Então, o nosso, Eu ia perguntar da escola. A escola não voltou ainda. a escola não voltou. Então, a gente teve que mudar, né? Ele pôs lá que ele vai voltar dia 1º de setembro. Eu tô ouvindo de novo o negócio. Eu começo a ficar lenta para responder, você pode ter certeza que eu tô ouvindo o negócio, que aí eu começo a ficar nervosa. Não, então vamos parar de novo e colocar você. Eu vou tirar e colocar você de novo, senão. Lembra Rapidinho. aquela entrevista de uma mulher O do sanduíche sanduíche? é mais ou menos isso, só que tá mais, Foi. mais atrás ainda. Então, tá, vou tirar Então você e tá. já volto. É. Então é isso, pessoal. Estamos conversando com a Marina, são 20 horas e 46 minutos, faltam 15 minutinhos aí da nossa entrevista. Deu lá um problema do sanduíche lá, para que isso não aconteça com ela. Ela saiu e eu vou colocá-la novamente. Cadê você? Tá aqui. Já, obrigado aí a todo mundo que está acompanhando essa live. Estamos falando com a Marina Calaf, direto de Montreal, Canadá. E aí, mas voltou melhor agora? E aí, voltei. Show Tô de bola. ouvindo. Então, Então, a gente aí estava ele. falando, né, que o seu marido, então, vai voltar só em setembro. Você voltou a trabalhar já. E aí, então, ele que está cuidando do... Quantos anos tem seu filho? É filho? É filho, o Gael. Ele tem 4 anos. Ah, tá. E Ele aí, tá cuidando, né? Tá trabalhando de casa e olhando, né? Mais ou menos ao tá. mesmo E a tempo. escola, como é que está funcionando a escola? Parou? Eles estão mandando conteúdo online? Como é que está isso aí? O Gael, ele, por ter 4 anos ainda, aqui a escola oficialmente começa com 5 anos, tá? Algumas escolas aceitam com 4 anos, eles chamam de pré-kindergarten. Então, o Gael, teoricamente, ele nem precisaria estar na escola ainda, né? Ele tá já por opção nossa, porque a gente achou que seria bom para ele. Então, assim, a professora dele falou: olha, eles estão numa idade que eles ainda não têm necessidade de ter, né, um acompanhamento Conteúdo, escolar, um programa para conteúdo, cumprir. programa, Mas ele tem. A gente tem uma plataforma que a gente sempre conversou com a professora online. Ela tem colocado quase diariamente pequenas atividades para a gente fazer com eles. Às vezes ela mesma contando uma história, uma professora de música cantando uma música. Ela falou: olha, quando vocês tiverem tempo, vocês apresentam para eles, fazem as atividades que foram indicadas. Uma vez por semana, mais ou menos, eles têm um encontro online, né, com a professora, por mais ou menos 1 hora para conversar, trocar ideia. Mas eles passaram vários panfletos e várias instruções para a gente de coisas que eles esperam dos pais, né? Então, eles orientam a gente a fazer pelo menos 1 hora de atividades externas com a criança por dia, brincar muito, né? Deixar a criança brincar, deixar a criança criar, fazer um momento de contar histórias, né? Eles falam muito porque Montreal é uma cidade bilíngue, tá? Então é uma cidade que a gente tem tanto o inglês quanto o francês Inglês e francês. presente. O Gael vai para uma escola anglofona nesse momento, mas então eles deram algumas ideias. Leia inglês e francês para ele, né? Tipo assim, para eles seguirem tendo o contato com as duas línguas, né? Então, porque a maioria das crianças que estão nessa escola só falam inglês. Então, no caso, o francês seria a segunda língua. A gente faz bastante coisa em português aqui em casa, né, com o Gael, então a gente está tentando fazer um pouquinho de coisa em inglês e francês para ele não perder, mas que o importante nesse momento, né, a escola sempre reforçou, não era a gente se preocupar com o aprendizado de letras, de É só números, de ter nada. atividades para, né? Exatamente. E reforçando de que ele não precisa, nesse momento, desse tipo de estímulo. Se ele se interessar, se ele pedir, se ele quiser, a gente faz, mas não é uma coisa que E a gente essa precisa. plataforma, ela já existia ou ela foi criada por causa da pandemia?
Não, ela já existia. A gente sempre teve esse. É um aplicativo que a gente tem com a escola, que elas usam muito para mandar fotos pra gente do que está acontecendo durante o dia, fotos, vídeos, né, e algum recado, né, pra gente. Então, eles sempre tiveram a agendinha física também, que era onde eles mandavam os recados mesmo. Mas a gente sempre teve essa plataforma. E aí eles estão aproveitando a mesma plataforma para passar as E atividades. essa escola, ela é pública ou particular? É pública. É pública. É pública. É. Bem legal a É, escola. legal, Marina. E então fala assim, ó, a gente já tá faltando 10 minutinhos só para a gente terminar. Uhum. Conta pra gente assim, durante o período mais crítico, né? Como é que foi para vocês essa questão do isolamento? Vocês ficaram em casa bastante mesmo, assim, fechadinhos? Ou vocês saíam? Como é que foi esse período? Porque a gente aqui nos primeiros, praticamente no primeiro mês, foi bem rigoroso, pelo menos em casa aqui, né? Eu, minha família, cada um no seu potinho que a gente fala, né? Cada um É. fica no seu potinho aí. Como é que foi aí para você? Aqui a gente começou então, né, a quarentena na segunda semana de março. Até então meu marido ainda estava saindo para trabalhar, mas só ele saía, voltava, era aquele escândalo, vai pro banho, escova o dente, não entra em casa. A gente sempre teve o costume de tirar os sapatos, né, antes de entrar aqui, então aqui a gente sempre já tirou, então isso não mudou muito pra gente. Mas sim, no começo a gente ficou completamente isolado. Eu vou te dizer que até hoje a gente tá bem isolado, tá? A gente não faz absolutamente nada com ninguém, assim, a gente não tem recebido visitas, a gente não tem ido visitar ninguém. Mas no começo a gente não saía, a gente ficou um mês em casa sem sair. Tipo assim, a gente só ia a cada 15 dias no mercado, só o meu marido, inclusive eu também não ia, só para comprar o essencial e ficamos aqui, a gente não ia nem para dar uma volta na rua. Depois, quando começou a dar uma melhorada no tempo e nas coisas, a gente começou a sair uma vez por semana, mais ou menos, para levar o Gael para dar uma volta. Mas a gente sempre procurava um parque, um lugar que tivesse completamente isolado para sair. Agora Você acha que, a gente você começou a acha sair que um pouco mais. vocês vão ficar, não sei se traumatizado é a palavra, mas assim, eu confesso que eu tenho que sair de vez em quando, estou saindo o mínimo, né, que eu posso, o máximo que eu posso ficar em casa eu tenho ficado. Mas eu confesso que quando eu vou em algum lugar que tem muita gente, eu já tô ficando meio, eu fico desconfortável, assim, não sei se a gente tá ficando É. traumatizado de aglomeração. Eu acho que existe, né, aquele momento em que a gente começa a sair de novo. Eu confesso que quando o meu chefe me falou que eles me avisaram sexta-feira passada, só que eu ia começar na segunda-feira, eu não sabia antes, e ele já tinha falado pra mim que achava que eu não ia começar. Então, quando ele falou que eu ia começar, me veio um negócio, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa. Segunda-feira eu tava, olha, uma pilha de nervos. Se remoendo. E eu não sei por quê, tá? Mas assim, eu fiquei realmente muito ansiosa com a questão de ter que voltar, de deixar o Gael sozinho, de daqui a pouco ter contato com outras pessoas. Eu voltei e não foi esse bicho de sete cabeças. Claro que a minha empresa tá super preparada para isso também. Cada um vai ter sua sala, né? Eles até eu dividi uma sala com uma outra pessoa do meu time. Agora cada um ficou com uma sala exclusiva, né? Mas assim, eu acho que no começo eu teve um momento que eu tenho asma, eu sou asmática, então eu fiquei assim muito preocupada de pegar alguma coisa. E no começo eu fiquei até um pouco neurótica, nossa, eu tinha muito medo de sair, tinha medo de fazer as coisas. Mas depois eu falei, cara, não tem, né, a gente tem que respeitar, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que cuidar da saúde mental também, muito Também, né? importante. Porque não adianta a gente se trancar tanto aí e ficar nessa noia. Eu lembro que eu tava, né? A gente tava aqui em casa bem, bem travado. Minha namorada ficou, acho que, sei lá, um mês sem sair de casa. Quando precisava sair, era eu que saía e tal. E aí eu fiz uma entrevista pelo Mundo com o Guga, o Gustavo, eu não lembro agora o sobrenome dele, que ele é médico e trabalha no pronto-socorro de 2 ou 3 hospitais em São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Gustavo Moreira.
Conversei com ele dia 20 de março. E aí, eu perguntei pro cara, falei, cara, a gente tá com medo de sair na rua e a gente vai até a padaria e volta e já quer tacar fogo na roupa, já quer fazer, né, aquele... Eu falei, como é que é para você que vai para dentro do hospital atender paciente com Covid? Aí ele falou, olha, a gente segue, a gente tem um pouco de medo também e tal, mas a gente segue todos os procedimentos. E aí, depois disso, me deu uma acalmada, assim, sabe? Porque daí eu falei, pô, se o cara vai todo dia lá no miolo da contaminação e ele não pega, então não é tão assim, passou É, eu, um é, ar de eu tava contaminado. lendo, até eu li um artigo muito interessante essa semana sobre isso, sobre a questão de como, né, é feito o contágio, e eles falam que existe uma relação entre quantidade de exposição e tempo de exposição, né? Então, que não é um vírus que vai fazer você pegar a doença se você for exposto a 1 segundo a esse um vírus. Então, tem uma quantidade X de vírus que tem que ser exposto a você durante um período X de tempo. Então, é por isso que eles dizem que existem muito mais, por exemplo, profissionais da saúde que pegam a doença do que pessoas que, né, normais, que não estão fazendo nada. Porque também a exposição ao vírus é muito menor, né? Eles estavam falando, por exemplo, se você vai ao supermercado, você fica 40 minutos no supermercado, você sai, você tem muito menos chances de pegar essa doença do que uma pessoa que trabalha no supermercado, que passa o É, dia todo no supermercado, porque ela vai estar exposta a esse vírus por muito mais tempo. E aí eles estavam falando que as probabilidades de se pegar esse vírus ao ar livre são muito baixas. Então, por exemplo, você está passando na rua e cruza com uma pessoa que está contaminada. As chances de você adquirir a doença, né, de você pegar o vírus, adquirir não, de você pegar o vírus, são muito baixas, porque o tempo de exposição que você ficou, né, com a pessoa é muito curto, né? Então foi tipo uma passada. A pessoa teria que literalmente espirrar na sua cara para que, né, daqui a pouco tivesse um risco. Então, essas informações também foram me deixando um pouco mais calmas. Claro que o risco existe, a gente tem que, mas a gente está sempre com risco, né? Eu lembro quando meu filho nasceu que tinha um surto de meningite, né, que era muito pior, digamos assim, as consequências, né? E eu fiquei com medo, mas a gente segue a vida, né? Então eu acho que assim, então, e a partir do momento que a gente sabe que tem tratamento, porque, assim, né, no meu caso, eu não tenho nenhuma doença pré-existente, eu não sou grupo de risco, né? Então, teoricamente, eu poderia sair, bater perna aí e me contaminar e não teria problema, né? A chance de ter problemas graves é menor. Só que não sou só eu, né? A preocupação é assim, com o próximo. Então, eu é, passo, eu pego, e aí eu passo para uma outra pessoa, e de repente essa pessoa não tem a mesma imunidade, assim, de condição, repente. né? Imagina, como é que você vive depois sabendo que, meu, a culpa minha, alguém foi contaminado? Isso também influencia em toda É, essa paranoia que a gente acaba vivendo, né? é. E aí é isso. Aí o que a gente tem tentado fazer é sair com mais frequência, porque a gente percebeu que o Gael estava ficando realmente, embora ele não esteja assim pedindo, né, muito assim, escola, tal, mas a gente percebe que ele sente a falta da convivência com os amigos e de sair, de fazer exercício. Cada vez menos ele tem querido fazer menos coisas, né? Ele acaba ficando muito parado. Então a gente tem começado a sair mais com ele, fim do dia, praticamente todos os dias a gente tem saído para dar uma volta, sempre ao ar livre. A gente optou então, já que é para sair, né? Vamos sair para respirar ar puro, vamos dar uma volta, vamos ao parque. Às vezes coincide de ter algum colega dele lá, porque nós moramos todos muito próximos, né? Os amiguinhos dele, porque as escolas são sempre por proximidade, então a gente acaba encontrando, mas a gente não. Aqui a gente já não tem aquela coisa de abraçar, de beijar, como a gente tem no Brasil, né? A gente já mantinha um distanciamentozinho social, não nós tanto, porque nós somos brasileiros, né? Mas as pessoas já não têm tanto costume, né? Uhum. Então, assim, a gente E, procura, né, se manter, a gente ensinou as crianças, ó, não pode encostar, não pode chegar perto. E a gente tenta, na medida do possível, né, que cada um fique
no seu lugar, assim, né? Ó, eu peguei, eu não sei se você chegou a pegar aí os números, né, as estatísticas aí do Canadá. Eu peguei no site, deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Foi no do John Hopkins, né, lá naquele site que hoje, tipo, o pessoal tá usando como base. Aí tava 88.504 casos e 6.875 óbitos, né, devido ao Covid-19. Sim. Então, relativamente, né, é um número, se você comparar com outros países, está sob controle, e por isso mesmo que vocês conseguem voltar a essa normalidade. Você chegou a conhecer alguém que foi contaminado, que deu positivo para o Covid? Aqui no Canadá, não, mas eu conheço no Brasil várias pessoas que tiveram Covid. Isso até eu pensei, assim, porque aqui, né, eu tô no, digamos assim, na cidade que é a No mais... epicentro da No coisa, né? epicentro, literalmente. A gente tem 20 mil poucos casos aqui, tá? Em Montreal eu peguei os números, só que tá no meu celular, aí eu acho que eu não posso ver. Que eu achei que eu ia fazer no computador, depois que eu me lembrei que a gente ia fazer aqui pelo celular, mas eu tenho todos os números aqui. E a gente tem em torno de... Deu uma travadinha. No finalzinho. Travou tudo mesmo? Pessoal, então no Canadá, não, eles já estão com aí, como eu disse, né, 88 mil casos confirmados da doença e 6.875 mortes. Tá na escala lá, né, na tabela de contaminação, é um país que está aparentemente sob controle. Vamos ver se eu acho. Ixi, acho que ela caiu mesmo a internet dela, porque ela não tá nem aqui para eu chamá-la de novo. Deixa eu ver. Caiu mesmo. Vamos dar 2 minutinhos aqui para ela voltar. Enquanto isso, eu vou atualizar os números aqui no Brasil. A última atualização, dia 27/5. Nossa, não fizeram atualização hoje? No site aqui do Ministério da Saúde? Ah, tá aqui. Nossa, fizeram recente. 20 horas e 18 minutos eles fizeram acho que ela voltou. Tá aqui. Então, eles atualizaram hoje, dia 28/5, às 8 horas e 18 minutos, 8 horas da noite. A gente... Voltei, desculpa. Não, não sei o que aconteceu. A gente tava falando dos casos aí, né? E aí, na hora que você saiu, eu fui atualizar o pessoal dos casos aqui no Brasil. Agora, às 8 horas e 18 minutos, o Ministério da Saúde atualizou o site. O Brasil atingiu 438.238 casos e 26.754 óbitos. Só hoje foram 1.156 novos óbitos. Então, assim, infelizmente, no Brasil, a coisa está complicando. E no momento em que todo mundo, pelo menos aqui no governo do estado de São Paulo, está se falando em flexibilização. É isso que eu não consigo entender direito do governo. Todo mundo me pergunta, né? As pessoas me perguntam muito porque o Brasil tá na mídia, né? O Brasil é um país que tá sempre na mídia. Como é que chega aí para você informações do Brasil? Passa aí no noticiário do Canadá ou é só através das redes sociais? Olha, eu não assisto muito a televisão, não assisto noticiário, tá? Eu vejo mais redes sociais e blogs e coisas assim, né, de notícias, mas as pessoas perguntam muito, sabe? As pessoas me perguntam muito sobre o Brasil, no meu trabalho me perguntam muito. O pessoal tá falando que não tá ouvindo, né? Deixa eu colocar o fone de novo, com o fone não tá. Deixa eu ver como é que eu tô.
Tá, eu vou tentar, que eu tô com pouca bateria, por isso que eu preciso carregar. Não, mas a gente já tá terminando. Infelizmente. Já. Vou tentar, peraí. Estamos atualizando aqui, ó. A Dani falou do barulho, a Rosaquel também, a Kátia também, que barulheira. Então vamos, ó lá, melhorou. Melhorou porque travou, né? Eu acho que a internet está avisando para a gente que é para de novo só para a gente. Vamos ver. Vamos lá, Facebook, últimos minutos. Não faz assim comigo, não. Então é isso, pessoal. Todo mundo vendo aí como é que tá a situação lá no Canadá. Marina voltando a trabalhar, as coisas voltando ao normal por lá. Em breve a gente torce para que aqui também volte. Infelizmente os números não estão muito positivos para a gente. Aqui em Amparo foi um dia preocupante, né? Porque foram 9 casos confirmados hoje e um óbito suspeito. Então, foi um dia complicado aí na questão do enfrentamento e do combate ao Covid. Será que acabou a bateria do celular dela e ela não consegue voltar mais? Queria só falar tchau para ela, pelo menos. Vamos dar mais uns minutinhos aqui. São 9 horas e 6 minutos. Deixa eu ver se ela voltou. Acho que não voltou não, gente. Deixa eu ver se ela está aqui no WhatsApp. Não tá. Rosaquel, eu tava sem bateria. De repente acabou de vez a bateria dela. Acabou mesmo, Marina? A bateria pelo computador não dá. Eu não consigo colocar você aqui na live. Então você voltou aí pelo computador, né, Marina? Marina, então eu vou te agradecer aqui. Muito obrigado pela sua participação. Responde aí para mim digitando. E foi muito legal a nossa conversa. E obrigado pela sua participação. Acabou a bateria da Marina mesmo. Então, gente, ela voltou, mas ela voltou pelo computador. E pelo computador não dá para conectar na live. É só de celular para celular que consegue fazer esse bate-papo aqui. Ela tá voltando, então vamos só esperar ela voltar, só para a gente dar um tchau oficial. Não precisa pedir desculpa não, Marina, acontece. Você vai conseguir voltar, Marina? Você acha que vai dar ou não? Senão a gente já finaliza. Responde aqui para mim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, ela vai entrar lá pelo celular, só para a gente dar um tchau. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa live, todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu. A gente sabe que é importante esse retorno de todo mundo. Enquanto ela não volta, eu vou lembrar, semana que vem, de terça-feira, ainda não, eu não consegui confirmar o de terça-feira, mas na quinta-feira a gente vai conversar com Paulo Gaudieri. Cara, como é que eu esqueci o nome? Do Pablo, amigo meu da faculdade. A gente vai falar um pouco sobre jornalismo, sobre a imprensa. A Marina está conseguindo voltar, só para a gente se despedir oficialmente. Adicionando, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá quase. Voltei. Voltou! Me desculpa, gente. Não, imagina. Tava só
dando tchau pro pessoal. Ó, a Dani e a Rosaquel estão perguntando sobre testes. Você falou que o Canadá está fazendo muito teste. Você chegou a fazer teste Não, já? eu não fiz, porque eles estão fazendo teste em pessoas que têm sintomas, né? A gente não apresentou nenhum sintoma, então a gente não procurou. Ou quem teve algum contato com alguma pessoa doente ou que foi viajar, que teve qualquer justificativa para fazer o teste, né? Então eu acabei não fazendo, mas eles tem uma campanha bem legal assim para fazer testes e coisas assim. Então, show de bola. Marina, muito obrigado pela sua participação. Normal. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E travou de novo. É isso, gente. Agora acabou de vez. Obrigado aí a Sheila, sua vizinha da Marina, que... E, pessoal, valeu aí pela participação de todos, pelas perguntas, pelos compartilhamentos. Não tem que se desculpar, não. Só manda um beijo para todo mundo aí. Obrigado, viu, Marina, pela sua participação. Depois a gente volta a conversar mais aí. Quem sabe a gente faz um outro entrevista pelo mundo mais para frente, quando as coisas estiverem melhor, e de repente a gente faz um ao ar livre. Tá bom? Obrigado a todo mundo e o Entrevista pelo Mundo de hoje termina agora. Tchau, tchau, pessoal.